Daniel Defoe, ele estudou para ser pastor e acabou se tornando um dos grandes escritores da Inglaterra, o responsável pelo primeiro grande romance moderno da Inglaterra, o Robinson Crusoe, que é sobre o que eu quero falar neste vídeo e em alguns outros. Em vez de fazer um vídeo só comentando esse romance, quero falar sobre momentos em que esse personagem, o Robinson Crusoe, fala sobre Deus, em momentos em que ele revela um caminho sobre entendimento e desentendimento a respeito da fé. É bom dizer, né, que ele é um personagem fictício, porque há histórias que circulavam naquele tempo do Daniel Defoe sobre náufragos e sobreviventes. E uma história específica, algumas pessoas tomam como sendo a base, de tal forma que há uma ilha, que se você procura no Google, que se chama hoje Ilha de Robinson Crusoe, que seria aqui que sobreviveu o náufrago famoso, que seria um sujeito que inspirou a narrativa. Eu acho isso bem complicado, porque como havia uma multiplicidade de relatos, não dá para dizer assim, é esse específico, né? É mais plausível pensar que é uma obra ficcional. O Daniel Defoe teve liberdade para inventar. De certa forma, há detalhes muito interessantes, né? Uma narrativa construída com detalhes que dão uma certa sensação de que algo real. Por exemplo, o sobrenome do sujeito, né? Ele tem o cuidado de dizer que o Crusoe, na verdade, é uma corruptela, é uma adaptação na Inglaterra de um sobrenome da família do sujeito que veio da Alemanha, né? O sobrenome original seria Kreutzner, uma coisa assim. E aí, pela dificuldade de pronúncia, acabou virando Crusoe. Pois então, esse sujeito, o Robinson Crusoe, ele é um cara que não segue o conselho dos pais, né? Especialmente do pai que diz assim, olha, a vida melhor de se viver é a vida mediana, assim. Você não queira fazer grandes coisas na vida, alçar grandes voos, porque isso é muito perigoso. Nem ter grandes riquezas, isso dá muita dor de cabeça. E também não pode ser miserável, porque aí também você não tem um mínimo de um conforto. O melhor da vida é ser um mediano, assim. Nós temos o nosso negócio, continue com ele. Você vai viver até razoavelmente bem, longos anos, sem grandes preocupações. Só que o sujeito tem uma vontade de aventura muito grande, então ele não respeita a vontade do pai. E o pai não consente com essa decisão dele de ir para fora, né, de viajar. Mas ele vai mesmo assim. E aí começa um grande drama, né? Ele não honra o pai dele. E aí ele faz uma pequena viagem sem o consentimento do pai de navio, uma viagem doméstica, né, dentro da Inglaterra mesmo que seria. Só que nessa primeira viagem ocorre uma tempestade. Começa a ventar muito, o barco começa a balançar e ele fica com muito medo. E aí vem a primeira parte que eu quero compartilhar, né? Dessa coisa de fé do Robinson Crusoe. Nessa primeira viagem, por causa do medo que ele sente, grande medo, ele faz votos e promessas a Deus, dizendo que se ele sair vivo daquela e ele conseguir botar os pés no chão firme de novo, ele não vai mais desobedecer, não vai mais ir para o mar, vai ficar em terra firme de todo jeito. E ele termina essa parte dizendo: eu decidi que eu faria exatamente como um filho pródigo que volta à casa do pai, né? Ele ia voltar arrependido e se humilhar e dizer: olha, não, eu errei e não vou fazer isso mais. E aí, o que acontece? É que a tempestade vai se acalmar, o mar vai ficar suave de novo e ele vai ter a oportunidade de conversar com um amigo. O amigo vai falar que não foi tão assim, isso aí para marinheiros experientes foi só um ventinho, não é nada disso. E aí eles bebem, conversam, passam a noite. E ele diz: quando então a calmaria se fez, eu me esqueci de todos os meus votos, de todas as minhas promessas e não pensei mais como vinha pensando antes, né? O juízo que eu tinha é, quase ganhado no meio da experiência da catástrofe, ele se vai. Então ele vai decidir ir pro mar de novo, né? E outra viagem que era para ser curta, também não muito, uma viagem não muito longa, mas aí acontece uma tragédia, né? Aí tem um pequeno naufrágio em que vários eles são resgatados mas há uma perda, né? Perde-se muito.
E o capitão do navio diz para ele, depois desse incidente, né? Olha, você realmente não serve para o mar. Isso que te aconteceu, o cara vai pensando, né? Eu acho que aconteceu como aconteceu com Jonas. E nós perdemos essa viagem toda, nós perdemos tudo por causa de um só que era você. E você não devia, né, ir para o mar jamais. E ele fala assim: eu não entraria mais no navio em que você estivesse, porque não presta, não vai prestar. Então esse é o primeiro, é o começo, né? O começo da história. Já vê-se aqui uma referência ao filho pródigo, uma referência a Jonas. Ele ainda não está na ilha, né? Na ilha sozinho, mas já tem todo esse conflito. Depois nós vamos descobrir por ele mesmo, segundo palavras dele, que ele era um grande ignorante a respeito das coisas da fé. Até aqui ele só fez isso, né? Ele fez os votos que ele não vai cumprir por causa do medo. Nessa segunda tempestade, algo que é importante, né, eu não mencionei, antes de se resolver a situação, ele vê o, o capitão do navio, acho que é o capitão do navio, clamando assim, né, Senhor, seja misericordioso para conosco, nós vamos todos morrer. Não tem jeito, né? Esse sujeito clama a Deus assim, né? Senhor, ser misericordioso conosco. Isso vai ser importante depois também. Ele escuta esse clamor, né? Mas ele mesmo não diz essas palavras aqui, assim. Então é isso, né? Temos esse sujeito que a gente vai acompanhar em alguns vídeos, que é um sujeito que faz votos e os quebra, e que mesmo com todo aviso vai para o mar de novo, né? Você sabe que ele vai para o mar de novo. Nos vemos no próximo momento de Robinson Crusoe com a sua fé ou falta de fé. Um grande abraço e até a próxima.